Fala pessoal, boa tarde. Vamos prosseguir as nossas aulas. Enfatizo para vocês, não fiquei sem fazer vídeo por muito tempo não, tá? O último vídeo que eu postei foi no dia 20 de outubro, só que na semana seguinte eu fiz uma aula em que só compareceu a Thalita. Não me chegou dúvida, não me chegou questão. Eu estou dando prosseguimento. Se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Mas estou andando aqui como o nosso cronograma, tá? A aula de hoje fala sobre a estrutura agrária do Brasil, né? Lembrando que eu encerrei o ciclo de Geografia Física e agora entrando mais na parte política, tá? Bom, eu estou falando de estrutura agrária. O que é isso? Como a terra no Brasil ela é dividida, né? Como ela se organizou, né, ao longo do tempo e tal. Logo a gente vai perceber que é impossível falar de estrutura agrária do Brasil sem que recorramos, né, à história do país, né? Como o país foi formado, quais eram os grupos de poder no Brasil, né? E que peso tiveram esses grupos para definição das terras, da organização das terras no Brasil, né? A gente está falando, né, basicamente de latifúndio e minifúndio, reforma agrária, etc. Temas que tocam esses temas, essas organizações, né? Bom, acho que a questão que pode nortear aí a nossa aula é: quem são os proprietários da terra no Brasil, né? Quem detém a posse da terra? E aí, gente, se a gente for pensar, né, nos nossos amigos, né, nos nossos pais até, de repente a gente vai se surpreender e perceber que, olha, ter uma propriedade rural no Brasil é muito distante, né, da nossa realidade. E lógico, eu estou falando da minha realidade. Eu não me lembro dos meus amigos de ter pais que tinham fazendas, né, sítios. Talvez algum tivesse um sítio pequeno, uma chácara. E aí a gente vai lembrar que, bom, tinha aquela pessoa que era muito rica, né, que todo mundo falava, e aquela pessoa detinha um latifúndio, né, uma propriedade, uma fazenda muito grande. Bom, essa realidade cotidiana nossa reflete o que é a estrutura da terra no Brasil. Poucos detêm porções imensas de terra, né? E muitos detêm pequenas propriedades que sequer são suficientes para garantir a sobrevivência dessa população que ali mora, né? Bom, e aí eu vou mostrar uma tabela aqui, pessoal. Tá? Acho que desse lado. Essa tabela é interessante, né? Que é o levantamento do INCRA, né? E o INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, né? Que ele faz esse levantamento de quem detém o que, né? Quem é proprietário do que, o tamanho, faz as porcentagens ali. Então a gente percebe nessa classificação aí que tem minifúndio, pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade. E aí depois se ela é improdutiva ou se ela é produtiva, né? E a gente vai perceber que tem um número muito grande de minifúndios, né? E aí a gente percebe ali, né? Estou acompanhando aqui. Minifúndio, número, né? Quantidade, então 2.736.000, né? A área que eles ocupam, né? Lembrando, são minifúndios, ou seja, são propriedades bem pequenas. Depois a gente vai entrar nessa classificação aí, tá? Mas são propriedades pequenas, tá? E aí tem a área total, tá vendo? De 100% da área rural, né, no Brasil, o minifúndio tem 9,3. Perceberam a contradição? Tem um número gigantesco de minifúndios, né? Mais de quase 3 milhões de propriedades que são classificadas como minifúndio. Só que elas ocupam uma pequena porção do espaço rural brasileiro, 9,3%. Por que isso? Bom, porque são propriedades pequenas, né? Então, são uma quantidade grande, mas são tão pequenas que elas não ocupam tanto espaço, certo?
Depois tem a área, né? Ah, sim, esqueci de falar também. É uma comparação, uma tabela comparativa. Então percebam que é de 2003, né? Esses números são de 2003 e os números em 2010. Tá? Então vocês percebam que esse número aumentou, né, de propriedades no ano de 2010 e a área diminuiu. Mas, Caio, como isso é possível? Ora, os minifúndios que eram pequenos, talvez as propriedades se tornaram menores ainda, né? Se multiplicaram, ou seja, você tinha um alqueire de terra, esse um alqueire foi dividido ali em meio alqueire de terra. Ou seja, até agora você tem duas propriedades, mas, né, se antes uma só tinha um alqueire que é muito pequeno, agora você tem duas de meio alqueire, que é menor ainda, tá? Estou dando um exemplo só. E aí depois tem a última parte aí dessa tabela, fala do crescimento, né? Então a gente percebe que as propriedades rurais, né, aumentaram em quantidade, todas elas. Vamos direto aqui para a grande propriedade, que eu acho que é a mais importante. Vocês percebam, acompanhando aqui, minifúndio, pequena, média e grande, a gente percebe que o número vai se reduzindo, né? O número de propriedade. Ele vai diminuindo. E aí, pessoal, por que esse número diminui? Porque é o que eu disse, concentração de terra na mão de poucas pessoas. Então você tem, no ano de 2010, por exemplo, 130 mil propriedades que são consideradas grandes propriedades. Tá? Grandes propriedades, eles estão falando ali de propriedades de mais de 110 hectares. Tá? São propriedades muito grandes, né? Então a gente vai ter propriedade muito maior que 110 hectares, tá? Propriedade de 500 hectares e por aí vai. A gente até perde a noção do tamanho dessas propriedades, que é dono que uma pessoa é dono de tudo isso, dessa grande quantidade de terra, né? E aí a gente vai reparar uma coisa, né? Primeiro, entre 2003 e 2010, acompanhando ali grande propriedade, a gente percebe que o número aumentou, né? E aí a gente tem um monte de problemáticas, né, no que concerne esse aumento de propriedades, né, de grandes propriedades, que é o que? Expansão da fronteira agrícola, né? Você tem aí a tomada de propriedade de pequenas e médias propriedades que virou uma grande propriedade, ou seja, mais concentração de terra, ou seja, quem tem terra compra mais, né? Quem tem capital, quem tem dinheiro, vai lá e compra 3 médias propriedades e aquilo se torna uma grande propriedade, não é? Bom, mas aqui a questão principal é expansão da fronteira agrícola, certo? Bom, que é desmatamento, avanço da fronteira agrícola em direção à Amazônia, né? Essa propriedade vai aumentando, vão se criando outras grandes propriedades e por aí vai. E aí a gente vai perceber também que o peso, né, na área total ali é maior, ou seja, você tem um número de grandes propriedades em 2010 de 130 mil grandes propriedades, mas o peso na área total é mais da metade das áreas rurais no Brasil, 55%. Isso por quê? Porque eu estou falando de grandes propriedades, a proporção, né, a dimensão do terreno aí que essas propriedades ocupam é grande, tá? Então percebam essa distorção, certo? Ou seja, resumindo, poucas pessoas detêm mais da metade do território agrícola do país, tá? O que o gráfico nos diz é isso, certo? É um gráfico que inclusive pode cair aí no Enem, tá? Então aguardem bastante, analisem com carinho. Bom, Caio, por que essas terras ficam na mão de tão poucas pessoas, de famílias ricas e tal? Aí a gente tem o que a história nos conta, né? O Brasil é um país que foi colonizado, é um país que teve, né, mais de 300 anos de escravidão, né? E que a gente tinha
a concentração desde a nossa colonização na mão de poucas pessoas, né? E essa lógica ela nunca se inverteu, né? Essa lógica nunca foi transformada, né? O Brasil não passou por reforma agrária nenhuma, nunca houve uma política de reforma agrária, né? O que se tem com o INCRA hoje, né, que é o Instituto de Reforma Agrária, é uma política paliativa, né, muito suave, que não toma terra de ninguém, que não toma nada de ninguém. Ela compra e revende, financia para quem quer terra, né, de maneira assim bem resumida. Outro dado que eu não olhei, né, a improdutividade da terra, né, nesse gráfico ainda, volto com ele aqui. A gente percebe a quantidade de terra improdutiva no Brasil, né? A gente tem grandes áreas que são improdutivas, né? A gente percebe ali a área, né, as propriedades improdutivas, 69 mil, né, no ano de 2010, né? Houve um crescimento também das áreas improdutivas. Ah, Caio, por que não se produz nada em terra? Por que a pessoa tem uma fazenda e não quer produzir nada? Especulação, né? Por exemplo, você tem uma terra, né, uma fazenda, uma grande fazenda, no interior do Mato Grosso do Sul, longe da cidade, longe de tudo. Mas você tem aquela terra que é desvalorizada, você não tem acesso por rodovia, você não tem estradas, você não tem infraestrutura nenhuma. Com o passar do tempo, através de lobby, né, através da política, através de conversas com políticos, se consegue que uma infraestrutura tal seja instalada perto daquela região, né, uma estrada, né, se abre uma estrada naquela região, se cria uma fábrica importante naquela região, e aquela terra que você tinha improdutiva valoriza muito, né? Então, se você tinha ali 200 hectares que era muito barato, que valia um pouco, você mais que dobra o preço dessa terra que você tinha ali, entendeu? Então você tem uma relação de poder público com valorização da terra. A improdutividade da terra para o proprietário nem sempre é ruim. É ruim para a sociedade como um todo, né? É ruim para a comunidade, né, do país como um todo. Porque você tem terra improdutiva, que serve para quê? Para uma pessoa ganhar dinheiro, para uma pessoa especular em cima daquela terra. Certo? Bom, e aí voltando, o problema da terra no Brasil é um problema histórico, né? O Brasil foi fundado, foi colonizado sobre esses montes. E assim permaneceu. Para a gente ter noção, todos os presidentes do Brasil que tentaram alterar a organização latifundiária do Brasil, caiu ou sofreu pressão a ponto de não conseguir governar, né? É o caso de Vargas, né? É o caso de Jânio Quadros, é o caso do Jango, né? João Goulart, antes do governo anterior à ditadura militar. Outros governos nem sequer tocaram no tema da reforma agrária, como foi o caso do JK, Juscelino Kubitschek. O caso do primeiro governo Vargas. Não se tocou na estrutura da terra, pois se sabia que o que se enfrentaria ali para fazer qualquer alteração nesse âmbito seria muito complicado, né? Teria que lidar com setores da sociedade brasileira que detêm muito poder. Porque o Brasil é um país agroexportador, né? Então, a exportação de soja, de cana, de café, né? E aí vai alterando os modais aí de exportação de produtos do Brasil, né? Produtos agrícolas ao longo do tempo. São temas, né? São modais de exportação que trazem divisas para o Brasil, né? Que favorecem muita gente que é rica, que tem muito poder, né? Que tem muita propriedade, que tem muito peso político. Então, qualquer governo que queira mudar essa estrutura tem que lidar com uma pressão política muito grande, né? E não é muito anterior a isso não, né? Eu falei desses governos aí, mas tem também o próprio governo do Lula, tá? Não se tocou na questão da reforma agrária, né? Como se pregava, né?
O governo do Fernando Henrique, né, não se tocava nesse tema. Se fazia uma redistribuição das propriedades rurais através do INCRA, mas como eu disse, não é um instituto que vai mexer na estrutura, né, no problema, na raiz do problema. Mas ela é paliativa, né, é um instituto paliativo que você compra, né, propriedades, né, o Estado compra propriedades improdutivas, revende, né, financia para as famílias que não têm terra e por assim vai. Não se mexe no Brasil na estrutura da concentração de terra, né? Bom, e aí as definições, é importante isso, pessoal. Definições de módulo rural, né? Que a gente vai escutar, às vezes aparece isso em provas, que é módulo rural é a área necessária, uma área variável, né, tamanho variável, necessário para que uma família sobreviva, tá? E aí, ou seja, uma área rural que tenha ali uma dimensão X, que dê para uma família plantar, né, que seja suficiente para a subsistência de uma família, e que a família consiga, de repente, vender o excedente, né, que é produzido naquela terra. Isso é um módulo rural, tá? Um latifúndio, né, outra definição, é uma propriedade maior que um módulo rural, né? E esse módulo rural possui entre 5 a 110 hectares, tá? O minifúndio, né? O minifúndio é uma propriedade menor que o módulo rural, ou seja, ela possui menos de 5 hectares. Minifúndio não permite a subsistência para a família que ali vive, tá? É uma propriedade muito pequena que você não permite a subsistência, que a família não consegue sobreviver do que é produzido na terra. Por quê? Porque é pequeno, né? A partir disso, pessoal, a gente tem uma problemática no Brasil que é o conflito por terra, tá? E esse mapa mostra bem isso. E aí a gente percebe, né? Ameaça de morte, assassinato, tentativa de assassinato e o mapa. O que eu destaco nesse mapa, para ser breve, a concentração desses conflitos, né, dessa violência contra camponeses, trabalhadores rurais, na fronteira agrícola, na fronteira agrária do Brasil. Ou seja, tá vendo? No Pará, entre Pará, Tocantins, Maranhão, né? Própria Rondônia ali, em Rondônia tem bastante também. Vocês percebam que é a área de avanço da fronteira agrícola brasileira, né? Em direção à Amazônia, é onde ocorre desmatamento, né? É onde a gente está vendo que ocorre queimada. Essas áreas são marcadas pela violência no campo, tá? Por quê? Tenta-se expandir as áreas agrícolas do Brasil, né, para latifúndios, para plantação de soja, para plantação de gado, aí fica bom, hein? Para criação de gado, né, abertura de pastagem e tal. Para quê? Para vender, né, até para exportar, né? Soja, açúcar, carne, a gente exporta, a gente consome uma parte, mas a maior parte é vendida, principalmente por agora, né, em que tempos de dólar alto e que vendendo se ganha mais do que fornecendo ao mercado interno, né? Então vocês reparem nesse mapa, esses mapas são importantes também, tá? E aí um último mapa, pessoal, só para encerrar, esse mapa também é bastante interessante, que ele fala sobre as pequenas propriedades e as grandes propriedades, tá? Do tamanho, aliás, médias também, né? Tem todas elas aí no mapa. A gente vai perceber, de novo, a concentração de grandes propriedades está onde? Na fronteira agrícola. Cara, então a gente percebeu que a fronteira agrícola tem uma importância bem grande para isso, para a gente entender também a dinâmica da terra no Brasil, a organização da estrutura fundiária no Brasil, né? Então ali a parte vermelha está centro-oeste, norte do Brasil, né?
E aí a gente percebe que São Paulo, né, Paraná, está mais verdinho, né? Quer dizer que não tem latifúndio? Claro que tem, né? Claro que tem. Mas você tem uma divisão um pouco mais equilibrada da terra nesses estados, tá? O importante desse mapa é realmente essas áreas onde tem grandes propriedades. Por quê? Por que é importante? Porque esse mapa associado a esse outro explica bastante coisa. Grandes propriedades, e são em áreas que têm grandes índices de violência, né? É estranho, não é? Então são áreas de expansão, né? Áreas de ilegalidades, né? Referente à terra, áreas em que os governos locais estão subordinados ou estão nas mãos mesmo dos grandes proprietários de terra, né? Então, que o prefeito é um latifundiário, os vereadores são latifundiários, que grande parte dos recursos arrecadados pelas cidades provém da agricultura, né? do latifúndio, né? Da exportação de soja, enfim. Então, existe uma condensação desses interesses também no poder local, né? que ali estão, né? No Mato Grosso, no Pará, Tocantins, enfim, esses estados aí dessas regiões, certo? Então, eu espero que tenha esclarecido alguns pontos. Acredito que tenha ficado outras dúvidas, né? Que eu passei um pouco correndo para não me estender muito, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, me procurem, tá? Peço encarecidamente que me procurem. Assistam os vídeos que se passaram, porque o Enem já está chegando, tá bom? Então é isso. Um abraço, bons estudos, tá? Eu estou à disposição de vocês. Então é isso. Um abraço, pessoal.